Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa Examinando as Escrituras com o pastor Gilson Paulo. Uma bênção, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E aqui vai a minha gratidão a você pelo privilégio da sua companhia, de estarmos juntos aqui na quarta-feira, às 10 da noite. Aqui prometo que não serei aqui extensivo, para que essa oportunidade seja proveitosa, edificante, mas que não seja de forma alguma cansativa. Então, a você, a minha gratidão, coraçãozinho, em nome de Jesus, vamos em frente nessa oportunidade. Aqui vale ressaltar que estamos simultaneamente pelo Facebook, Instagram e também aqui no YouTube, para a glória de Deus, uma transmissão aqui, de multiplataformas. É verdade, para que a palavra de Deus seja reverberada nos quatro cantos desse mundo. E aqui eu quero, já na ocasião atual, pensar com você sobre as propostas de hoje. Já solicito aqui, para que você que esteja já aqui se sintonizando conosco, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ou aqui mesmo no canal no YouTube, que você manifeste aí as suas boas-vindas. Paz do Senhor aqui, a irmã Glaucio, mais uma vez aqui conosco. Essa está sempre aqui ativa, assídua. Que a boa mão de Deus, minha irmã, te abençoe profundamente e que Deus visite mais uma vez aí a nossa capital, em Brasília, que você seja extremamente abençoada, né? E de sorte que Deus é fiel. Também aqui está conosco nossa irmã Gilda, já aqui entrando, acessando o canal, essa serva do Senhor abençoada. Eu quero exaltar a Deus pela sua vida nesta noite. Isso aqui, abrindo aqui os comentários, né? Nosso irmão Batalhão, André Batalhão, que é um camarada, um amigo, um doutor, que tem sido uma bênção na minha vida. Ele é o responsável aqui pelas artes, tanto aqui do meu canal, do podcast da palavra, do programa Examinando, enfim, de outras questões que virão, os slides que eu elaboro. A minha gratidão aqui, registro publicamente minha gratidão ao doutor, professor André Batalhão, meu amigo, cara lá de São Paulo, homem de Deus, uma bênção. Enfim, aqui, né, nessa noite, eu quero já entrar com você sobre essa questão vinculada ao tema para essa noite, né? Tá aí, o programa Examinando as Escrituras, episódio 4, e nesse episódio eu comentarei com você sobre o tema O que é Evangelho. Claro que eu me senti na obrigatoriedade de tratar do tema Evangelho, porque ele é o coração da carta de Paulo aos Romanos. Então, eu preciso aqui minimamente estabelecer com você um pouco do conceito sobre Evangelho e, a partir desse conceito aqui, avançar na análise dessa carta. Opa, aqui conosco, aqui nossa irmã Gilda, que bênção, seja muito bem-vindo, minha querida, que a boa mão de Deus te abençoe sobremodo, né? Sobremodo, e essa bênção se estenda aos seus familiares aqui, tá? Quero aqui também que ressaltar, antes de avançar aqui, não podemos esquecer, esse microfone aqui novo, né? Maravilha. Se você está ouvindo bem aí a mensagem, pode até comentar, né? E dizer, enfim, a ideia aqui de fato é aprimorar o canal. A expectativa é que agora, em abril, no finalzinho dele, já estejamos no estúdio, de fato, para gravar as nossas aulas, gravar os podcasts presenciais, enfim, os programas que implementarei no meu canal. E aqui é só uma palhinha desse microfone, fruto da sua semente, da sua colaboração, fruto da sua generosidade. Portanto, que Deus te abençoe, te recompense de modo abundante. Opa, também aqui conosco, Elisa Cris Montella, que benção. Minha professora abençoada, que maravilha. Essa irmã, essa amiga do coração, Beth do coração, minha amiga do Mundial, maravilha. Tive o privilégio de trabalhar com a Beth já há muitos anos na 7ª CRE, uma professora de excelência, uma mulher extraordinária, e aqui somente me regozijo e me alegro em tê-la aqui comigo nessa noite, mesmo aqui em pouco tempo, viu, Beth? Deus te abençoe muitíssimo, minha querida, você mora no meu coração, em nome de Jesus, viu? Vamos lá aqui, avançando, né? Esse programa que eu faço aqui é o programa Examinando as Escrituras, e estou comentando nesse canal, nesse programa, a carta de Paulo
aos Romanos. Isso, a carta de Paulo aos Romanos. Já estou no quarto episódio. Tratei de alguns temas nos anteriores, e nesse agora aqui eu fiz aqui uma pausa para tratar com você sobre o tema o que é evangelho no programa Examinando as Escrituras. Antes de avançar nele, somente aqui destacar que além do programa Examinando, eu também faço um programa chamado Podcast da Palavra. Nesse Podcast da Palavra eu trato de temas diversos, bíblicos, não somente eu e meus amigos. Me reúno com os amigos e converso sobre temas variados. Inclusive, eis que já comentei aqui, já conversei sobre anjos e demônios, uma leitura bíblica, uma leitura religiosa sobre a questão anjos e demônios, que já está disponível para você no meu canal. Você pode ir na aba aí do ao vivo no canal no YouTube, e lá tem os programas já realizados, mais de 10 programas que já fiz, dentre eles o programa Anjos e Demônios, é uma abordagem teológica sobre angelologia, a doutrina que estuda os anjos numa perspectiva, é claro, bíblica, na Bíblia. Então, você está lá acessar e avançar. Eu retomarei esse quadro em abril agora, presencial. O estúdio sobre o podcast já está em andamento e começo as atividades efetivamente lá para o dia 20, o dia 15 de abril. Eu vou aqui notificar para você de modo pontual. Além da questão do podcast da palavra, do Examinando as Escrituras, também que eu posto semanalmente aulas da Escola Bíblica Dominical. Para aquele que é frequentador da EBD, que é a Escola Bíblica, tem aqui no meu canal comentários prévios de cada lição que compõe o trimestre. Você pode então acessar, aprender e crescer para a glória de Deus. Outro sim, eu tenho feito também alguns cursos e disponibilizados nas plataformas, né? Dentre ele, o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. É um curso consistente, de mais de 12 horas de duração. Eu faço uma análise de uma visão, uma perspectiva histórica, sou de história, sou historiador, bem como também numa perspectiva teológica, abordo as doutrinas versadas, defendidas por Lutero, Zwingli, Calvino, aquela turma toda do século XVI, que de alguma forma impactaram, né, ou impactou o mundo de então. Está lá disponível, o curso custa 12 parcelas de R$14,70, você pode usar um cupom de desconto, que é Reforma 506, perdão, e você pode então ter um desconto e pagar aí 10 prestações de R$10,50, e você ter acesso a um conteúdo brilhante sobre reforma protestante. Outro curso que eu já elaborei para você é A Excelência da Bíblia. Eu abordo e analiso a Bíblia enquanto obra literária, a sua história, formação e composição, e também, é claro, enquanto um livro de doutrina, né? Portanto, uma abordagem também teológica. Esse curso está disponível para você acessar e aprender e crescer. Ok, agora sim, tratando do tema de hoje, a Epístola de Paulo aos Romanos. Essa carta magnífica, magnânima, essa carta magna do apóstolo Paulo, de uma profundidade teológica incomparável, ela está com certeza no topo do corpus paulinos, né, ou seja, dos escritos de Paulo, ela consegue atingir, né, digamos assim, né, é o ponto mais elevado. Ela é o Everest do Evangelho, porque, de fato, não se alcança um ponto mais elevado no que diz respeito à compreensão da mensagem do Evangelho, senão a carta de Paulo aos Romanos. E aqui, na aula de hoje, nós veremos ainda o capítulo 1, e nesse capítulo nós aqui nos deteremos rapidamente sobre o tema o que é evangelho. Então vamos aqui avançar no nome de Jesus, tá? Hoje comentaremos o que é evangelho e também destacaremos algumas palavras temáticas nessa carta, cuja compreensão tem um olhar pontual específico. É importante atentar para o significado que Paulo impinge algumas palavras nessa carta, tais quais fé, lei, graça, justiça, carne, espírito, e nessa abordagem aqui avançar na presença de Deus, ok? Veja, aí está na sua tela o que nós comentamos na última aula. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Veja que esse texto, né, aqui capítulo 1, versículo 16 e 17, é o coração, é a essência, é o tema central dessa carta. E aqui Paulo afirma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Primeiro, ele afirma, aqui uma declaração bombástica: não tenho vergonha, não me escondo, não tenho timidez. Pelo contrário, Paulo sempre manifestou o prazer, a alegria, a satisfação de ser um pregador do evangelho, um anunciador das boas novas, alguém que não ficou a reboque, mas sempre, né, na vanguarda, sempre à frente, sempre no pelotão de frente, de cabeça erguida, porque ele sabia o poder, a importância, a grandeza desse evangelho que o transformou de perseguidor a perseguido em função de uma experiência transformadora que ele experimentou exatamente quando impingia uma severa e dura perseguição contra os cristãos no primeiro século. E aqui ele afirma, mesmo estando em Roma, a capital do mundo vigente, em Roma, com toda a sua pompa, grandeza, majestade, com toda a sua fama, esse paraíso na terra, em que em Roma existia basicamente quase 4 milhões de habitantes, uma região em que, notadamente marcada pelo paganismo, pela cultura, de fato, romana, e ele, sem nenhum mérito, sem nenhuma restrição, afirma categoricamente: não me envergonho, estou pronto para pregar para vocês o evangelho de Cristo. Veja, Paulo usa evangelho de Deus, no versículo 1, usa evangelho do seu Filho, evangelho de Cristo e, por fim, o meu evangelho. Esse meu evangelho de Paulo, na verdade, é uma referência ao evangelho que ele pregava, que era o de Cristo. E até afirmava que, se porventura alguém vier e pregar um outro evangelho além deste, seja anátema, seja maldito, porque esse evangelho de Cristo é, de fato, a revelação máxima de Deus, porque esse evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Esse poder de Deus aqui é a operação dele, o poder de Deus. Veja aqui que declaração, evangelho, poder. O que para você seria o poder de Deus? Poder de Deus, dentre tantas coisas, é aquela ação na qual somente ele pode fazer, nenhum outro poder pode estabelecer, nem mesmo Roma, com a sua pujança, com a sua, né, grandeza, capital do grande império, era capaz de salvar. Somente Deus poderia salvar o pecador. Ele é o poder de Deus manifesto. Esse poder cuja finalidade é esta: salvar. Quem? Salvar todo aquele que nele crê. A abrangência aqui é de fato irrestrita para qualquer pessoa, de qualquer época, para qualquer pessoa, seja independentemente da tribo, raça, língua e nação, alguém que de fato esteja disposto a crer. A salvação aqui, no caso, está relacionada ao poder do evangelho que opera em nós, que nos transforma, nos salva, mas que tal transformação é condicionada à palavrinha, ao verbo crer. Todo aquele que nele crê, independentemente da sua origem, da sua etnia, seja grego ou seja judeu, não importa a nação, não importa a nacionalidade, porque esse evangelho de Jesus, inclusive ele ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja que a ideia aqui, essa abrangência universal do evangelho, não é uma mensagem universalista no que diz respeito a salvar de modo irrestrito a qualquer pessoa. Está acessível a qualquer pessoa, mas para acessar o evangelho é preciso usar a chave, e a chave é o verbo crer. E esse crer não é somente acreditar, é lançar-se, entregar-se totalmente, sem reservas, de modo a agarrar-se nessa graça manifesta, porque esse evangelho é tão poderoso, porque nele aqui é um relativo que se vincula ao evangelho, porque nele se descobre, ou se manifesta, ou se revela, ou se declara, porque nele, no evangelho, se descobre, se desnuda,
se revela, manifesta o quê? A justiça de Deus. Interessante que aqui, uma palavra interessante, Paulo está afirmando que através, por intermédio, mediante esse evangelho, a justiça de Deus é revelada. Como alcançar a sua justiça? Como está aquilatado, nivelado, em consonância, alinhado a sua justiça? Somente de que maneira? Como está? Para Paulo, a única forma de alguém se alinhar ou estar afinado com essa justiça de Deus somente através do Evangelho, porque no Evangelho está presente, se manifesta, se revela, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Não é através da obra ou através das obras, não é através das caridades ou da caridade, por mais que a caridade e as obras sejam questões importantes, mas que tais questões não revelam, não manifestam a justiça de Deus. A justiça de Deus vem ao nosso encontro através do Evangelho de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão aqui, mas o justo viverá pela fé, é uma expressão que nasceu primeiramente lá no contexto do profeta Abacuque. Abacuque foi o primeiro a citar essa frase, mas o justo viverá pela fé. E é uma frase, inclusive, que aparece recorrentemente no Novo Testamento. Aparece aqui em Romanos, aparece em Gálatas também uma referência à pessoa de Abraão, mas o justo viverá pela fé, e também aparece no texto de Hebreus. Hebreus também cita a questão, mas o justo viverá pela fé. Enquanto aqui em Romanos a ênfase, o destaque está centrado no justo, já no contexto de Gálatas, a ênfase está no viverá. E no contexto de Hebreus, destaca-se a fé, porque esse justo que é justificado pela fé, ele tem um estilo de vida, ele tem um modo de viver, uma maneira de viver. E a maneira de viver desse justo é exatamente viver pela fé. Portanto, mas o justo viverá pela fé, essa ideia central e completa, só encontrada nessa inteireza no contexto de Abacuque, nos revela que essa justiça, ou esse ser justo, que agora vive mediante a justiça, não seria construída a justiça, ou esse estilo de vida, mediante as obras, mas sim mediante essa fé. A fé que nos remete, nos transporta, nos conduz à presença de Deus. Essa fé que nos rompe, que nos faz romper com aqui agora, romper com a nossa estrutura material e entender que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há sombra nem dúvida de variação. Mediante a sua mensagem central, que é o Evangelho, nos abre um portal maravilhoso pelo qual entramos e nos deparamos com a sua graça. Essa graça que salva, que redime, que restaura, que transforma e nos transforma em novas criaturas para a sua glória e para o seu louvor. Veja aqui, agora pensar com você sobre o que é evangelho. O que é evangelho? Eu vou aqui avançar e você vai compreender melhor essa fala aqui minha inicial, que para alguns ficou até um pouco hermética, complicada. Vamos lá, vamos pensar aqui logicamente, usar aqui algumas premissas, a ideia aqui de uma lógica para você entender o que eu quero expressar aqui quando eu penso em evangelho. Veja essa premissa. O homem é um ser religioso. Estou afirmando que o homem é um ser religioso. Até o ateu, ele é, na sua essência, uma pessoa religiosa. O ateísmo, na verdade, faz com que a própria pessoa seja a divindade encarnada, né? A divindade em pessoa, porque ele só pensa, acredita nele, no seu potencial e na sua capacidade de operação e de realização. Portanto, a divindade está nele. Ele é tanto que ele é rigoroso em relação aos ritos que ele estabelece para si. Todo homem é religioso, né? Todo homem anseia, deseja contato com o transcendente, com o divino, com Deus. A nossa vida imaterial, essa vida espiritual, ela clama, ela anseia, deseja. É tão verdade que o próprio salmista afirmou, né? Assim como a corça brama pelas águas, a minha alma suspira por Deus. Toda alma, independentemente dela, né, seja evangélica ou não, cristã ou não, a alma ela grita por Deus.
ela berra pela presença de Deus num tom desesperador, porque Deus, quando formou o homem do pó da terra e soprou nele, no boneco, nas suas narinas, o fôlego de vida, nesse sopro estava presente muitas questões, dentre elas o desejo, o anelo, a necessidade de conviver e viver para esse Deus. De sorte que qualquer pessoa é religiosa. É tão verdade que em todas as sociedades antigas, bem como modernas, a presença da ideia do sagrado, de Deus, é recorrente, né? A própria sociologia afirma isso com maestria, que em todo contexto, em toda sociedade, existe a ideia de Deus, né? Veja, até quando, no contexto do século XVII, XVIII, sobretudo XIX, começou -se a afirmar com veemência de que a religião desapareceria, porque o homem ia desenvolver, a ciência iria transbordar, essa visão iluminista queria salvaguardar o mundo a partir da razão e da sua produção, de sorte que até o cristianismo morreria, o homem maduro não iria mais desejar ou falar sobre Deus, um grande engano, porque essa ideia iluminista acabou não prevalecendo, e hoje, século XXI, a religião ou as religiões crescem de modo avassalador. Todo dia, o dia todo, aparece aí mais uma nova religião, porque há esse anseio, né, sobre a ideia de conviver com Deus e ter uma vida com a divindade. Agora, o homem é um ser religioso. O homem é um indivíduo, E por ser um indivíduo, veja, um homem, né, é um ser religioso, mas esse homem também é um indivíduo. E por ser um indivíduo, todo homem, ou cada homem, elabora para si uma religião. Eu usei aqui a palavra aqui, religião, no sentido de elaboração de ritos que visam conectar-se com o divino. Aqui, religião, aqui, grosso modo, aqui, sem entrar a miúdo nas discussões sociológicas sobre a questão do religioso, aqui, religião enquanto rito que visa estabelecer um relacionamento com a divindade e superar os efeitos da separação. Como o homem é um indivíduo, é religioso, e também é um indivíduo, cada pessoa acaba elaborando para si uma religião. Ou ele elabora para si uma religião, ou ele se vincula a uma religião, e essa religião, esses ritos que ele realiza, cuja intenção desses ritos é alcançar a divindade, ou se relacionar com Deus. Por isso que religião, na verdade, é uma ação humana. Religião é uma busca da autoaceitação ou da autojustificação. Toda expressão religiosa, na verdade, é uma demonstração do indivíduo mediante o uso do seu poder para alcançar a divindade a partir da força do seu próprio braço ou da sua ação ou das suas obras. Portanto, religião, por mais que esteja relacionada, à divindade, ela está à mercê do poder humano, de manipulação, de condução. Veja, essas religiões que o homem estabelece, né, o homem estabelece para a sua caminhada com Deus, são religiões que normalmente ele tem o poder de manipular. É uma estátua, é uma escada, é um objeto, é uma planta, um elemento palpável, concreto, não importa que dizer que tipo de elemento ele manipula, ele controla, ele tira, coloca e tal. Tem a ver com é uma expressão que busca ter um contato com o divino, mas é ele que é o manipulador no sentido de manipular, de conduzir. Veja aqui, grosso modo, Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim e orientou: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto uma, a do bem e do mal, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí você sabe a história, a serpente ludibriou Eva, que por sua vez também a reboque envolveu Adão, ambos pecaram. Ao pecarem, desenvolveu uma série de desarmonias. Desarmonia com Deus, porque a Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus. Onde estás, Adão? Ouvi a tua voz e me escondi. Desarmonia consigo, porque a Bíblia diz que ele percebeu que estava nu.
Percebi que estava nu e me escondi. Desarmonia com o próximo foi a mulher que tu me deste. Desarmonia com a natureza, a terra passou a brotar espinhos e cardos. Na verdade, foi uma avalanche de desarmonias que aconteceu no contexto pós-pecado, e o homem tentou, de alguma forma, aplacar ou resolver essa lacuna, esses desarranjos consigo, com o próximo e com Deus, mediante a construção de um avental de figueiras, né? De folha de figueiras. Essa tentativa de Adão em colocar sobre si a sua nudez, folha de figueira, um avental de folha de figueira, é uma forma um exemplo clássico da religião. Uma religião com vistas a aplacar, mitigar, minimizar essa crise existencial que ele tem para com Deus. De sorte que cada um acaba criando a sua própria religião, o seu próprio caminho, para tentar se restabelecer, se reconectar com o divino. Daí a ideia aqui da palavrinha relacionamento. Relacionamento é uma palavra que nos remete a essa via de mão dupla, em que eu ofereço, mas também recebo. Só existe a possibilidade da troca mediante o relacionamento. Você, ao mesmo tempo, oferece, mas também recebe. Aí a pessoa religiosa tem lá os seus ritos, os seus altares, a sua forma de expressar a sua religiosidade, a sua fé. Ele oferece uma oferta ao seu Deus, no intuito, no desejo de receber desse Deus algum tipo de troca ou de simbiose, porque é uma relação, é um relacionamento. Aqui é a ideia, porque há no coração o desejo de tocar, de se envolver, de estar presente nesse divino. Então, aqui um pensamento. Vamos aqui avançar. Mas tem uma outra lógica. Deus é Senhor. Portanto, é Ele que manda, determina. Ele aqui é Senhor, é dominador, Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor. Ele é único. Ele é único. É o Deus único e verdadeiro. Logo, ele estabeleceu a sua própria religião, ou o seu caminho pelo qual se possibilita esse relacionamento. E qual foi o caminho que Deus pavimentou para possibilitar esse relacionamento? O Evangelho. Enquanto que o homem cria para si uma infinitude de religiões, Deus estabeleceu o único caminho para se pavimentar pelo qual se possibilita esse relacionamento. Olha que interessante. Você é uma pessoa, eu sou outra pessoa, duas pessoas aqui dialogando. Você estabelece também critérios para que entre mim e você aconteça um relacionamento. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu vou me envolver com você, me relacionar com você dessa forma e te ignorar. Não, você estabelece também critérios. Se esses critérios que você estabeleceu, eu não atentar para eles, dificilmente haverá uma relação. Você vai criar bloqueios porque não vai permitir essa troca. Portanto, o que eu tenho não te darei e não receberei de você o que você tem, porque esse canal foi, de uma forma, quebrado. Então, aqui Deus é o ser no qual desejamos nos relacionar com ele. Ele estabeleceu um caminho. O homem busca os seus próprios caminhos, mas Deus estabeleceu o seu, que é o Evangelho. É tão verdade, veja, no contexto lá de Noé. Noé, uma pessoa, um patriarca antediluviano. Ele viveu na geração dele, perversa, maligna, que só pensava e tentava um mal. Deus se manifestou para ele, porque ele andava com Deus, e o revelou que haveria um grande dilúvio, e orientou a fazer uma arca. Você fará uma arca para que eu te livre desse dilúvio. Mas que arca seria essa? Eu vou te dar aqui a planta, vou te dar aqui as medidas, vou te dar o padrão. Faça uma arca conforme a minha orientação, conforme o modelo. Você não fará uma arca ao seu bel prazer. A arca que te salvará, tanto a ti e a sua família, o modelo, o tamanho, as medidas, a planta está aqui. Faça conforme o modelo. Da mesma forma que o próprio tabernáculo no dia de Moisés, também Moisés o construiu, mas quem deu a planta foi Deus. Perceba, Deus estabelece padrão. Eu não posso simplesmente querer me envolver com ele a partir da minha própria referência. Eu tenho que atentar que tipo de caminho Deus estabelece para que essa relação aconteça. Porque, veja, quando eu falo aqui de caminho,
de relacionamento, é porque quando Deus criou o homem, Adão, e o colocou no jardim, e ele pecou junto com a sua mulher, Eva, esse caminho de relacionamento, de alguma forma, foi rompido. Houve, né, um grande hiato nesse processo, e esse ato, de fato, foi o pecado, porque ele mesmo disse: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, na verdade, essa ruptura de Deus com Adão provocou a desarmonia que eu aqui descrevi, e agora existiu a necessidade de preencher essas lacunas, né, de tapar, de reparar essa questão. Agora, como reparar essa questão? Veja, ao pecar, Adão, que no primeiro casal, o casal ofendeu a Deus e, portanto, para restabelecer esse vínculo, esse relacionamento, teria que resolver essa ofensa. Veja, quando nós dois aqui conversando e estamos nos relacionando, é uma troca de amizade, enfim, se eu te ofendo, essa comunhão é rompida. Para avançar, é preciso que haja uma reparação, um pedido de perdão, uma compensação, uma reparação. Não se pode simplesmente ignorar: eu ofendi, maltratei, enganei, enfim, fiz o que não deveria, e vou manter a mesma amizade. Não vai, não, alto lá. Você não foi fiel a mim, você falou mal de mim, enfim, teve um problema, me enganou, enfim, me ludibriou. Então, há uma pendência, né? E essa pendência tem que ser sanada para que seja possível um reatar da amizade, da comunhão desenvolver. Quando Adão pecou, essa comunhão foi quebrada. Como reparar isso? Veja, Adão deveria fazer alguma coisa para reparar a ofensa que ele cometera contra Deus. Agora imagina o que darei a Deus para reparar esse problema e reatar a minha amizade com ele, a minha comunhão com ele. Que tipo de coisa? Ninguém, nada que a gente pudesse fazer, o homem pudesse fazer, seria suficiente para reparar esse dano, reparar esse equívoco, uma ofensa gigantesca, uma ofensa enorme. Tanto que aqui o texto, né, porque nele, no Evangelho, se manifesta a sua justiça, porque o Evangelho é o poder de Deus. Somente Deus teria condições de reparar essa ofensa cometida contra ele mesmo. E quem, na verdade, entrou no cenário para reparar essa ofensa foi a pessoa de Jesus. Aqui, voltando aqui, né? Deus é Senhor. Ele é o único Deus. Ele estabeleceu um caminho. Qual o caminho? O Evangelho. Agora, veja, quando eu estou longe de Deus, eu não tenho acesso ao que ele oferece, porque é um relacionamento. E o que Deus tem para oferecer? Deus é vida. Sem ele, a morte é certa. Deus é luz. Sem ele, a escuridão impera. Deus é paz. Sem ele, a alma grita. Deus é alegria. Sem ele, a tristeza mata. Deus é salvação. Sem ele, a condenação é certa. Deus é liberdade. Sem ele, o homem é escravizado. Observação: como acessar tudo que Deus tem para nós? Através do Evangelho. O Evangelho é a pavimentação pela qual nós caminhamos em direção a Deus. Só é possível caminhar em direção a Deus através desse chão pavimentado pelo Evangelho. Vamos lá aqui. Agora, o que é Evangelho? O que é Evangelho? Aí você tem algumas significados da palavra que nos remetem à ideia central dele. Evangelho, antigamente, a palavrinha evangelho, tinha a ver com a recompensa, prêmio, né, presente, recompensa ao mensageiro pelas boas novas. Na antiguidade, tinha lá a pessoa que era o carteiro, né, o mensageiro que levava a notícia para o destinatário. E se a notícia fosse boa ou até má, né, era comum pagar, recompensar esse mensageiro. E esse mensageiro, ao receber uma recompensa, ele recebia um evangelho. Está aqui para você um evangelho, uma recompensa valiosa. Era resultado do seu serviço. Portanto, tinha a ver com pagamento ou recompensa ou premiação presente pelas boas novas entregues. Depois, né, evoluiu a palavrinha, passou a significar boas novas
propriamente ditas. Quando a mensagem era boa, agradável, alvissareira, de felicidade, de triunfo, opa, o mensageiro trouxe um evangelho, ou seja, trouxe uma boa mensagem, trouxe uma notícia boa. Oh, que maravilha! Até você está aqui me ouvindo. Como é bom, né, quando o telefone toca, ou você recebe um e-mail, ou uma mensagem, um WhatsApp, de notícias boas, aquela porta se abriu, o emprego apareceu, ou a fulano de tal que estava enferma, hoje está melhor. Você recebe uma boa notícia, você fica na expectativa de uma boa notícia, de boas novas. Então, aqui evangelho tem a ver com boas novas, com boas notícias. E por fim, essa palavra também foi usada para retratar as vitórias, né? Boas novas de vitória. Tanto que os próprios imperadores, quando triunfavam e passavam pelas ruas de Roma e tudo mais e tal, nesse triunfo, aquelas mensagens de triunfo, mensagens de boas novas, mensagens de vitórias. Então, ao pensar em evangelho, pensar em presente, em recompensa, em boas notícias, em notícias alvissareiras, em alegria, em vitória, em regozijo e tal. Né? Aí, por fim, o que isso tem a ver com Jesus? O que tem a ver com graça? O que tem a ver com cristianismo? É porque, na verdade, essa recompensa, essas boas novas, essas notícias alvissareiras, Deus nos deu, anunciou, proclamou. Qual é a boa nova? Quais são as boas novas? Deus resolver, Deus decidiu resolver o problema do pecado, o problema da ofensa. Nós o ofendemos, nós o maltratamos, nós nos tornamos inimigos de Deus e através das minhas ações eu o ofendi, mas ele mesmo resolveu sanar, ele mesmo resolveu tratar da pendência e restabelecer o caminho pelo qual podemos alcançá-lo, acessá-lo, e uma vez acessando, ter paz, ter felicidade, ter alegria, ter gozo, satisfação, contentamento, vida, saúde, bênção. E aqui a salvação tem a ver com isso, salvação tem a ver com livramento, com libertação, com vitória, com liberdade. Deus decidiu resolver um problema insolúvel. Qual? O pecado cometido contra ele. Mas como assim? O que ele fez? Ele enviou o seu filho. Ele enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você não está mais perdido, você não está mais condenado, você não precisa mais viver no pecado, viver escravo do diabo, desse mundo, e viver triste, derrotado, infeliz. Você pode agora viver feliz, você pode agora adentrar e acessar a minha presença, você pode acessar o meu trono, porque em Cristo se estabelece um novo e vivo caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está uma proclamação de boas novas. Qual, pastor? Qual? Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse evangelho que é libertador, transformador, que eu não tinha acesso à presença de Deus, através dessas boas novas, eu posso agora me voltar, me reportar a esse Deus e passar a viver nele, com ele e para ele. É uma notícia poderosa, porque antes dessa notícia, por mais que o homem fizesse alguma coisa, jamais se salvaria, jamais alcançaria o privilégio de ter comunhão com Deus, porque as obras humanas são comparadas a trapos de imundícia, ou seja, aquele pano sujo, né, do costume das mulheres no tempo antigo, que não servia mais para nada, de sorte que toda a justiça humana, todo fazer humano, não seria capaz de reparar o pecado e, portanto, sempre inimigo de Deus, sempre um ofensor de Deus, mas Deus em Cristo decidiu resolver essa pendência e restabelecer a comunhão com ele, de sorte que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Vou aqui avançar para você entender melhor. Bem,
Em relação aqui ao evangelho, né, que são boas novas, o que eu devo fazer por ele? Veja, ele é tão importante, né? O que eu devo fazer pelo evangelho? Boas novas. Primeiro, ele é tão maravilhoso que eu tenho até que dar a minha vida. É tão impactante, tão importante, que até a minha vida eu tenho que dar. Tá lá. Porque qualquer que quiser salvar, livrar a sua vida, a perderá, perdê-la. Mas qualquer que perder, ou seja, abrir mão da sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará, né? Salvar-se-á. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, esse, né, salvar-se-á. Ou seja, é tão poderoso, tão impactante, que até custa a sua própria vida, porque a sua vida só é de fato vida se você estiver junto ao Deus que é o príncipe da vida. Portanto, só o evangelho pode restabelecer a sua comunhão com Deus. É tão importante que você deve deixar tudo. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãs, e irmãos, e mães, e filhos, e no campo, com perseguições e sepulcros, e no século futuro, a vida eterna. Ou seja, receberá aqui 100 vezes mais, e ainda no futuro, a vida eterna. Né? Esse evangelho é tão poderoso, você deve pregá-lo em todo o tempo, e o tempo todo. Diz o texto, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É tão poderoso esse evangelho que deve ser pregado aos pobres. Aos pobres é pregado o evangelho. Aqui, pobre não é um pobre financeiro somente, não é um pobre econômico, é um pobre, aquela pessoa que reconhece que depende da graça de Deus para alcançá-lo, depende do favor de Deus para se restabelecer com ele. Não é a pessoa arrogante, não é a pessoa soberba, não é a pessoa que confia na sua própria força e que, portanto, preso à religião, a sua autojustificação. É alguém que reconhece que depende da graça de Deus. E para acessar Deus, está aí. É preciso arrependei-vos e crede no evangelho. Se a pessoa não acreditar, não tomar posse, não se entregar, esse evangelho, essas boas novas, não farão nenhum sentido para ele, porque só tem poder, porque é o poder de Deus, se aplicá-lo em nosso coração, e a forma de aplicar o evangelho em nós é através da fé, é através da graça. Veja, esse evangelho é tão poderoso, que ele promove algumas verdades que eu vou ao longo dos episódios, aprofundar com você e para você. Ele trabalha na ideia da redenção, da reconciliação e do perdão. Redenção aqui, que é um termo, uma palavra muito comum em Paulo, tem a ver com essa liberdade, com esse resgate. Veja que interessante, o homem pecou lá no Éden e tal, e ao pecar passou a ser escravo do pecado, do diabo e desse mundo, e todo o esforço que ele fizesse seria ínfimo para libertá-lo, e que, portanto, ele estaria sempre preso nesse ágora, nesse mercado de escravo, e como escravo não ter a liberdade de servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade, esse evangelho, portanto, atuou para libertar. E esse redenção é a liberdade por intermédio de um pagamento. Como o pecado passou a ser uma dívida, e para poder libertar o homem, essa dívida deveria ser paga, sanada, sanada. Não pagar ao diabo, não pagar ao mundo. Essa dívida tem a ver aqui com esse ajuste de contas com Deus. Deus, na verdade, recebeu esse ajuste de contas mediante a morte de Jesus, porque a morte dele tem a ver com a morte substituta, uma morte em nosso lugar,
uma morte em nosso favor, porque a Bíblia diz que Jesus foi moído por causa da nossa transgressão e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos da paz estava sobre ele, né? De sorte que ele morreu por nossos pecados. Não foi uma morte qualquer, não foi uma morte aleatória, uma morte em função do pecado, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para resgatar esse perdido, teria que pagar o preço. E qual foi o preço? O preço de sangue. Ele mesmo bradou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ele nos comprou não com pedras preciosas como ouro e prata, que são coisas corruptíveis, mas nos comprou pelo seu precioso sangue. Portanto, foi pago um preço. A salvação para nós, gratuita, mas ele, Jesus, pagou o preço por nós, e foi o preço de sangue. Portanto, é uma boa mensagem, uma boa notícia, é um evangelho. O evangelho, portanto, nos traz uma liberdade. Você não está mais preso ao pecado, ao diabo, esse mundo. Você agora é uma pessoa livre. Por quê? Porque o resgatador, esse parente remidor próximo a nós, porque se fez carne e habitou entre nós, portanto, a identidade dele conosco, com a sua humanidade, ele acabou se identificando com a humanidade, ele teve o direito de pagar o preço. Não pecou, não errou, não merecia morrer, mas ele pegou a sua condenação, a sua morte, lançou sobre ele e nos deu a sua vida, de modo que ele é o nosso resgatador, o nosso remidor, o nosso redentor. E uma vez pagando a dívida, ele agora pôde nos reconciliar com Deus. Reconciliação tem a ver com passar da inimizade para a comunhão, pois Cristo retirou a ofensa. Ao pagar a ofensa, ao reparar o pecado, ele cessa a inimizade. E quando não há mais inimizade, há a possibilidade de reatar a amizade. E uma vez reatando a amizade, reconecta, restabelece, religa, portanto, traz de volta a comunhão. E uma vez a comunhão restabelecida, agora temos condições de acessar tudo que Deus tem para nós. Tanto é verdade que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É porque, através de Jesus, cessou a inimizade e agora estabeleceu a amizade, a comunhão. Veja, quando estávamos no pecado, em equívoco, na verdade, nós éramos inimigos de Deus por natureza, mas em Cristo cessou a inimizade e estabeleceu a amizade. E a amizade, portanto, nos torna não somente amigos, mas filhos de Deus por adoção. Que coisa poderosa! Que coisa poderosa, né? Agora temos condições, temos comunhão com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Deus não é mais o seu inimigo. Agora nós somos amigos. E amigo sabe o que faz o seu Senhor. Portanto, desfrute dessa amizade. É tão forte a amizade que você agora, ao invés de ser um inimigo de Deus, imagina Deus seu inimigo. Ele agora é seu amigo. Não somente seu amigo, ele é seu pai. Não somente o pai, ele é o Abba Pai, é o pai próximo, é o pai presente, é o pai que provê, o pai que protege, o pai que promove, o pai que ajuda, o pai que defende, o pai que luta, o pai que insere, o pai que estabelece um novo tempo para nós. Portanto, esse Deus inimigo agora é Deus Pai, é o nosso Pai, é o Pai nosso que está no céu, mas que também habita no coração. E nessa ação, esse evangelho garante perdão. Ele perdoa, ele resolve o problema da ofensa. Esse perdão, portanto, foi comprado por Jesus, porque por intermédio do seu sacrifício, o perdão foi liberado. Deus não ignorou o pecado, não passou a mão. Houve uma ofensa, mas houve uma reparação. E a única pessoa capaz de reparar isso foi a pessoa de Jesus, que reparou quando ele decidiu morrer por nós. Por isso que a cruz, na verdade, é uma demonstração de santidade e amor. Por que santidade? Porque Deus não ignorou o pecado. O pecado teve que ser resolvido, porque a alma que pecar, essa morrerá. E quem sofreu os danos do pecado? Jesus. Portanto, está ali presente a santidade. Mas também presente o amor, porque ele levou sobre si
transgressões que eram nossas. Ele assumiu o nosso lugar. Portanto, a cruz é um reflexo de santidade e amor, né? Que coisa maravilhosa. Agora, veja aqui, já que avançando já, com umas questões importantes sobre o aspecto né, dos conceitos. Aqui eu vou avançar rapidamente, porque já são que horas? Rapaz, já 10h50, eu vou aqui avançar para encerrar aqui a minha aula. Alguns conceitos em Romanos. Ó, Guilherme Tyndale, um grande homem, assim, dá seguinte o conselho para o leitor da carta. Primeiro, precisamos observar diligentemente a maneira de falar do apóstolo e, acima de todas as coisas, devemos compreender ou procurar saber o que Paulo quer dizer com as palavras lei, pecado, graça, fé, justiça, carne, espírito e outras palavras também. Ou de outra forma, não adiantará fazer muitas leituras, será perda de tempo, porque Paulo aqui ele insere alguns novos significados aos verbos aqui ditos aqui, que você precisa ter essa especificidade em Romanos. Toda a carta transita nessa esteira do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, se é para a salvação, ele vai desenvolver a condenação. Vai explicar por que todos estavam condenados. Vai explicar por que ninguém poderia salvar-se a si mesmo. Porque, de fato, estávamos debaixo do pecado. E debaixo do pecado não tem acesso à presença de Deus. Então, ele vai trabalhar verbetes que você precisa desenvolver. Nesse desenvolvimento do raciocínio paulino em Romanos, você precisa saber aqui o significado de lei, de pecado, de graça, de fé, justiça. Eu aqui separei alguns deles para te ajudar na compreensão. Dentre eles, a palavra carne em Romanos, uma palavra recorrente, presente, que aparece várias vezes em Romanos, e você precisa saber em que sentido Paulo está explicando a palavra carne. No Antigo Testamento, carne significava vida animal, duração de vida humana, humanidade, debilidade da vida. Veja, animal. E tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca. Toda a carne aqui tem a ver com a vida animal. Quando o mesmo texto lá de Gênesis, no 6, Deus se reporta a Noé e diz, né? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne. E aqui carne não tem a ver com carne e corpo, tem a ver com carne no sentido de vida limitada, duração da vida humana, porque ele é carne, então morrerá. Portanto, tem a ver com essa debilidade humana, mas também com a humanidade, porque diz assim a Bíblia, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí toda a carne tem a ver com a humanidade, mas também tem debilidade. Sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Tem a ver com a brevidade da vida. Nós somos carne, ou carnes, enquanto elemento destrutível, né? Então, aqui veja, a mesma palavra com vários significados. E em Romanos? Em Romanos, você tem que ver que, dependendo do contexto, a palavra carne tem a ver com 1000 significados. Dentre eles, uma carne corporal, né? Paulo diz que o judeu verdadeiro não é aquele que circuncidou a sua carne, mas circuncidou o coração. Então, circuncidar a carne ali seria a retirada do prepúcio, carne prepúcio, ou a parte do corpo, né? Carne enquanto o corpo ali. Não, o judeu de verdade não é que circuncidou a carne, mas circuncidou o coração. Então, aqui no caso Romanos 2:28, aquela carne tem a ver com parte do corpo, prepúcio. Ou enquanto um descendente natural. Cristo é descendente de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a linhagem natural de Davi. Portanto, um descendente natural de Davi segundo a carne, segundo o próprio corpo. Tem a ver, então, aqui com a descendência biológica, com a etnia, como sendo, de fato, Davi, um ancestral de Jesus segundo a carne, que tem a ver, claro, com a descendência natural. Mas também carne enquanto humanidade. Veja,
nenhuma carne será justificada diante das obras, ou nenhuma pessoa, né? Aqui, carne como pessoa. Mas o que mais aqui que nos encanta e é mais importante é quando Paulo usa o sentido de carne enquanto natureza. Aqui é diferente, né? Natureza pecaminosa, diferente da natureza divina, ou natureza regenerada. Paulo usa a ideia de carne enquanto aquela pessoa que não teve encontro com o evangelho, não foi impactada pelo evangelho, porque essa pessoa ainda não creu no evangelho. E por não crer no evangelho, ela ainda vive na carne. E viver na carne, nem viver no corpo, porque aí, aqui as pessoas confundem corpo com carne. Para Paulo, corpo é uma coisa, corpo, templo do Espírito Santo, morada dele. Portanto, esse corpo tem que ser tratado, cuidado, zelado, inclusive apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e glorificar a Deus em nossos corpos, né? Que corpo, portanto, não tem a ver com pecaminosidade, não tem a ver com matéria, com pecado. Ah, isso aqui é corpo, isso aqui é carne e não, é maldita, não. Aqui é um corpo. Paulo usa a palavra carne, sarx no grego, para demonstrar essa natureza cuja inclinação é para pecar, ou a natureza que se inclina para pecar. É a tal concupiscência, ou inclinação para o pecado. Tem a ver com esse homem não regenerado, esse homem não transformado, natureza humana não regenerada, que é a caída em relação à queda lá de Adão, que não sofreu a transformação mediante a influência e o poder do evangelho, portanto, a pessoa que vive na carne. Aqui, em resumo, carne tem a ver com velha natureza, ou esta carne é inimiga de Deus e não pode agradá-lo. Andar na carne, em Paulo, é andar em Adão, é estar em Adão. E estar em Adão é estar debaixo da maldição, debaixo do pecado de Adão, recebendo a herança de Adão, ou seja, ainda em ofensa, ainda inimigo de Deus, ainda em delitos, em pecado, ainda afastado de Deus e ainda num estado de inimizade contra Deus. Então, viver na carne é viver em pecado. E viver em pecado é viver ligado a Adão. E viver ligado a Adão é viver debaixo da maldição. Porque se primeiro Adão pecou e o seu pecado trouxe sobre si a maldição e a condenação. De sorte que a pessoa não pode andar na carne. Ela precisa receber a influência do evangelho, ser transformada por ele e passar a andar no Espírito, viver no Espírito. Viver no Espírito, andar no Espírito é viver e estar em Cristo. Aqui, portanto, há um paralelo entre velha criatura e nova criatura. A velha criatura, ela anda na carne, ou seja, uma pessoa que se inclina a pecar. A nova criatura, ela vive para Deus, ela vive no Espírito, ela vive na lei do Espírito, que é a lei de vida, que a santifica e a leva para Deus. Quem vive na carne ainda é velha criatura, enquanto velha criatura, sobre ela não reina o Espírito Santo, e, portanto, não vive a lei de Deus. E essa expressão aqui, velha criatura, nova criatura, é uma expressão muito paulina de ser, né? Olha só aqui para você na sua tela aí, rapidinho, esse fragmento de Romanos que mostra com clareza a ideia de carne e, né, de corpo. Assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, do pecado, da inclinação para o mal, da concupiscência, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui Paulo está colocando a ideia de que o pecado está posto, colocado, né? E a pessoa que vive nele ainda vive na carne. E ao viver na carne, ainda é inimiga de Deus. E por ser inimiga de Deus, não pode agradá-lo.
não tem a ver com o corpo, tem a ver com natureza pecaminosa. Veja aqui como o Paulo trata a diferença entre velha criatura, e nova criatura. Essa expressão velha criatura, né, tem a ver com essa pessoa que não foi transformada pelo evangelho. E Paulo a chama de filho da desobediência e filho da ira, sem Cristo e separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem Deus no mundo, longe de Cristo, vive na vaidade dos seus pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância, homem de coração duro, filho das trevas, logo insensível à voz de Deus, porque ainda vive preso ao pecado de Adão e, portanto, não pode viver na presença de Deus. Aí, ainda continua, é a pessoa que anda segundo a carne, que se inclina para a carne, que está na carne, aquele que anda e que não agrada a Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus, devedor da carne, dominado pela carne, insensível a Deus, entregue à dissolução, corrompido pelo engano, cúmplice nas obras das trevas, morto em delitos e pecados, aquele que anda segundo o príncipe e o curso deste mundo. Aí Paulo também aqui dá um novo parecer. Quem teve encontro com Jesus e foi influenciado pelo evangelho, ele passa agora a ser uma nova criatura, uma nova criação. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura, ela vive em novidade de vida, porque foi pelo evangelho transformada. E Paulo, ao se referir a ela, ele a chama: fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se morreste para o mundo, e vive para Deus. Se a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, se vos despirdes do velho homem com os seus feitos, se estáis assentados nos lugares celestiais em Cristo, se estáis em Cristo, se estáis próximos de Deus pelo seu sangue, se és novo homem, se és concidadão dos santos, se és família de Deus, se és nova criatura, se é justiça de Deus, se nasceste de novo, se é nascido de Deus, se estás morto para o pecado e vives para Deus, se não estás debaixo da lei e sim da graça, e se, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se estamos mortos para o pecado, para aquilo que estávamos sujeitos. Se, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, tendes aqui, tendes vosso fruto para a salvação e para a justificação e, por fim, para a vida eterna. Então, aqui, rapidamente, aqui, né, o paralelo. Então, veja, esse evangelho tão poderoso que transforma a pessoa numa nova criatura, ela passa agora a não ter vínculo com a carne, com o mundo, com o diabo, e passa a viver para Deus. Então, aqui, avançando, né? Falei da carne e agora falar do espírito. Esse espírito em Paulo aqui tem vários significados. Dentre eles, a parte espiritual, né? Ou da constituição humana. Deus a quem sirvo no meu espírito, a quem sirvo aqui dentro, né? Esse homem interior, esse homem que tem alma e espírito, cuja a sede base da existência agora vive para Deus. A vida que vivo na carne, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Mas também espírito enquanto, né, essa comunicação de vida. Sua lei é a lei da vida. Andar segundo o Espírito, pois ele capacita os crentes em Cristo a tratar os feitos do corpo. Então, veja que aqui esse Espírito é a ideia do poder de Deus que comunica em nós a nova vida de Deus e que a partir daí vivemos guiados pelo Espírito Santo, que atua com o nosso espírito e que testifica com ele que nós somos filhos de Deus. Portanto, aqui Espírito enquanto filhos de Deus. Né? Agora, outra coisa aqui importante para poder avançar. Eu estou aqui correndo porque o tempo já foi embora. Né? A ideia aqui da lei. A palavra lei em Romanos tem vários significados. Dentre eles, pode se referir ao Pentateuco, a lei dos profetas, pode se referir a um princípio de Deus qualquer. Aqui, ó. Onde está
Logo, a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aqui, essa lei aqui é a lei do princípio, é a lei que nos remete não às obras, mas à fé enquanto um princípio de Deus, né? Ou a lei de Deus no modo geral, mais amplo, não somente a lei, o Pentateuco, mas a lei mais ampla. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, ou seja, consciência. Então, essa lei aqui tem a ver com essa lei geral, essa lei genérica, essa lei, enquanto que elemento de certo e errado, que já está presente no coração da pessoa, do homem, na própria criação. A própria consciência já carrega essa lei inata, presente, existente no ser humano em função da sua própria criação, que reflete também essa lei que provém de Deus. Portanto, quando a pessoa é transformada pela graça, mediante o poder do evangelho, ela não fica sem lei, ela passa a viver a lei do Espírito, a lei de Cristo, a lei enquanto princípio, não para ser salva, mas porque foi salva, de sorte que a pessoa que está em Deus, em Cristo, não está para viver pecando, ela vive para Deus seguindo o seu princípio, de sorte que nessa esteira aqui, e para encerrar aqui a minha reflexão, desse modo, o evangelho de Paulo fica plenamente absorvido da acusação de negação da lei. Quando os homens são justificados pela fé, o certo continua certo, o errado continua errado, e a vontade continua a ter o governo da sua vida. Aqueles em cujos corações o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo são capacitados pelo mesmo Espírito a cumprir a lei de Cristo, por amor, por aquele amor a Deus e ao homem, e que é o reflexo do amor de Deus e a maneira própria pela qual respondem a ele. Ou seja, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus, a pessoa passa a viver para ele, viver nele, e que, portanto, entende a importância de viver em santidade na sua presença. Então, aqui, nessa reflexão aqui bem rápida, o meu objetivo foi tratar com você sobre o que é evangelho. Quem assistiu desde o começo aqui da transmissão, teve uma noção agora importante que evangelho tem a ver com o poder de Deus que nos opera, que transforma a nossa vida em nova criatura e que, portanto, nos rompe das amarras, da consequência, da maldição de Adão, e que agora em Cristo eu tenho um novo caminho que posso desenvolver uma comunhão plena com Deus, não baseado na minha capacidade de fazer, mas com base naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, no nome do Senhor. Que, portanto, você pode agora viver a lei de Deus em Cristo, que é viver para a sua glória, adorando na beleza da sua santidade. Na próxima aula, que é a aula 5, eu vou tratar com você porque a humanidade toda era e é devedora de Deus, né? Como esse não-judeu também estava debaixo da maldição. E depois vou trabalhar porque o judeu também estava debaixo da maldição. Aí sim você vai entender a necessidade de uma mensagem salvadora. Ora, se todos pecaram e estão debaixo do pecado, acabou, lascou, como diz o baiano, não tem mais saída. Alto lá, Deus resolveu o problema enviando o seu filho. Então eu vou tratar com você, aula que vem, fechar o capítulo 1 e seguir para o 2 e o 3 e até fechar ao 16. Espero que eu tenha aqui, pelo menos aqui, uns 10 vídeos fechando aí toda a carta de Paulo aos Romanos. Aqui vai a minha gratidão a você, pela sua participação, pela sua paciência, pela sua disponibilidade de me ouvir até agora. Aqui estou pelo Instagram ainda, pelo Facebook e aqui pelo meu canal no YouTube. Você que não se inscreveu no canal, faça isso agora. Além de curtir, comentar e compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E dessa forma você vai avançar na presença de Deus em nome de Jesus. Aqui minha gratidão, né? Aqui a Elizabeth, a Glauce, ao André Batalhão, a Gilda
enfim, também aqui ao crente docente, maravilha, ao meu nobre amigo pastor Divanei Fernandes, e também aqui a Simone, que está conosco também participando em nome de Jesus. Enfim, Deus te abençoe, uma boa noite, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.